Planeta Terra, daqui a 250 milhões de anos. O planeta está irreconhecível. Há somente uma massa de terra, um enorme supercontinente. Seu interior é um imenso deserto. Incrivelmente hostil, tremendamente desagradável. Esse é um lugar terrível. As áreas litorâneas são assoladas por tempestades aterrorizantes. Na verdade, seria difícil dizer onde o oceano termina e a atmosfera tem início. A implacável marcha até esse mundo novo e perturbador ameaça tudo: a geografia, o clima e até mesmo a própria vida. O planeta Terra pode estar programado para uma catástrofe. Mistérios da ciência. O apocalipse na Terra. Hoje a vida na Terra é boa. Nosso planeta desfruta de um ambiente moderado com poucos extremos verdadeiros. A principal razão para isso é a disposição das massas de terra e dos oceanos do planeta. Os maiores continentes vão de norte a sul. Há quase 2.000 ilhas separadas por 3 grandes oceanos. Essa disposição equilibra a temperatura e fornece as condições para que a vida floresça. Mas isso está predestinado a mudar. Os cientistas preveem que todas as massas de terra do planeta irão se juntar formando um gigantesco supercontinente. Esse supercontinente levará a um efeito dominó que poderia ameaçar todos os sistemas da Terra. As consequências para o planeta poderiam ser apocalípticas. O destino da Terra depende da forma exata desse futuro supercontinente. O geógrafo Freeze Scottis está à frente da batalha para determinar a futura configuração dos continentes do planeta. Seu interesse no campo começou quando ele estava na faculdade e recebeu um pedido incomum. Eu estava fazendo mapas do passado e alguém me pediu que eu fizesse um mapa do futuro. Eu pensei, ora, isso é interessante. Então eu disse que poderia fazer um mapa do planeta 50 milhões de anos no futuro, sem problemas. E disseram, também gostaríamos de 100, 150, 200 milhões. Eu disse, acho que vou tentar. Esse desafio deu início ao trabalho de uma vida para Scottis. Para prever a forma de nosso planeta daqui a milhões de anos, ele se voltou às origens da Terra. Isso me forçou a pensar nos princípios, nos mecanismos propulsores da tectônica de placas, em como as placas evoluem e como o sistema se comporta. Para Scottis, muitas das pistas estão na disposição continental atual. A chave é procurar as origens daquilo que pode evoluir e se desenvolver no futuro. Há outras pistas. No passado, a Terra já foi um supercontinente. 250 milhões de anos atrás, todas as massas de terra estavam unidas no supercontinente Pangeia. Pesquisas recentes revelam surpresas sobre como as massas de terra do planeta se movimentaram no passado. Os cientistas usam a geologia e os fósseis para reconstruir a forma do planeta de milhões de anos atrás. Mas em 2007, o biólogo evolucionista Gonçalo Giribet revelou um enfoque diferente. Ele encontra uma criatura viva que contém em seu DNA um registro das jornadas que os continentes fizeram ao redor do planeta. O opilião é uma espécie antiga encontrada em todos os continentes, exceto na Antártica. Ele tem um alcance de 80 quilômetros. É um daqueles amores à primeira vista. Estes animais não são muito atraentes para a maioria das pessoas, mas verifiquei o mapa de sua distribuição que me indicou que esse é o modelo que temos procurado.
6 anos de trabalho de campo e muitos milhares de opiniões depois, Giribet extrai o DNA. Ele constrói uma árvore evolucionária de origem desde quase 300 milhões de anos. E descobre espécies afins que hoje estão separadas por milhares de quilômetros de oceano. A pesquisa de Giribet confirma descobertas recentes sobre a forma do último supercontinente da Terra. Giribet ficou perplexo com o DNA do opilião da Flórida. Ele não apresenta qualquer relação com outras espécies da América do Norte, mas sem dúvida ele está associado aos opiliões a milhares de quilômetros de distância no oeste da África e América do Sul. Esse pequeno aracnídeo revela um novo detalhe sobre Pangeia. A Flórida teria formado parte dessa espécie de segmentação entre a América do Sul e a África. A Flórida já foi parte da África. Quando Pangeia se dividiu, ela foi levada para o oeste, unindo-se à América do Norte. E é por isso que há uma relação entre animais que hoje vivem no oeste da África, na América do Sul tropical e na Flórida. Tais detalhes irão ajudar Chris Scottis a refinar seu mapa do futuro. Mas primeiro ele precisa prever o movimento dos gigantescos pedaços de rocha integrados que cobrem a superfície do planeta. Essas placas tectônicas flutuam sobre uma camada superaquecida chamada manto, o motor que move as placas pelo planeta. O geólogo Paul Silver é um dos maiores especialistas no mundo em tectônica de placas. Ele compara as placas a um conjunto de blocos de madeira flutuando em água em ebulição. Essa água está bastante quente e isso cria o movimento do fluido. Esse movimento tem um efeito sobre essas placas tectônicas na superfície. O calor do núcleo do planeta cria convecção, que força o magma para a superfície. Um abajur de lava funciona da mesma maneira. O calor do abajur cria correntes de convecção no óleo, empurrando a lava para cima. Certo, aí está. Você vê duas placas se separando, exatamente o que acontece no planeta Terra. Você vê essa água fervente vindo para cima e isso é como um manto vindo para cima, empurrando e separando as duas placas. Os continentes estão sobre essas placas. As placas constantemente se separam e por isso os continentes se movem, assim como as peças de um gigantesco quebra-cabeça deslizante. Um segundo processo, a subducção, une as massas de terra, formando um subcontinente. Quando duas placas de densidades diferentes colidem, a rocha oceânica mais pesada afunda ou sofre subducção sob a rocha mais leve. E quando as bacias oceânicas sofrem subducção pela rocha continental, elas lentamente desaparecem e os continentes colidem. É o que os cientistas chamam de ciclo de Wilson. E no final, esses dois pedaços de continente se juntam, formam uma colisão e você acaba bem onde havia começado, com o continente estável. É um ciclo que leva cerca de 500 milhões de anos e já aconteceu várias vezes na história do planeta. Não se trata de um evento único, ele acontece continuamente, está ocorrendo hoje. Essa é a visão geral do processo. Para descobrir uma possível forma do futuro supercontinente, Scottis precisa de informações detalhadas sobre a atividade das placas individuais. Ele obtém informações de lugares como o Observatório McDonald, nas Montanhas Davis, no oeste do Texas. Aqui, cientistas medem a velocidade e a direção das placas tectônicas do planeta. 43 locais, como o McDonald, emitem lasers para um satélite. Centenas de refletores lançam os feixes de volta. É uma técnica chamada SLR, Satellite Laser Ranging. Os cientistas calculam a distância entre o satélite e cada local de alcance. Suas medições são extremamente precisas. Ninguém imaginou que seríamos capazes de fazer essas medições precisas de distância que nos permitem mensurar essas velocidades ínfimas em escala humana de tempo, milímetros por anos medidos durante anos ou décadas. É quase inimaginável.
Gordon coloca esses dados em um mapa. Esse é um mapa-mundi indicando as velocidades relativas. São mais altas aqui no Pacífico, onde chegam a 140 milímetros por ano. A razão para essa alta velocidade é a extremidade de uma placa no leste do Pacífico. O magma emerge nessa extremidade, criando um novo fundo do mar. Esse fundo do mar se espalha até 10 centímetros por ano, mas ele vem sofrendo subducção com maior rapidez do que tem sido gerado. A América do Norte vem se separando, enquanto uma abertura no Atlântico está deixando o oceano maior. Chris Cotiz reúne todos os dados para sua previsão. O resultado é um mapa do mundo diferente de qualquer outro que conhecemos hoje. Ele admite estar um tanto surpreso. Quando coloquei os continentes juntos nessa configuração, ficou claro que se tratava de uma espécie de continente circular com um buraco no meio. Eu disse, que nome vou dar a isso? Donútia? Ou talvez se pareça com um baguete, eu chamaria de Bagélia. Daqui a 250 milhões de anos, nosso planeta estará quase irreconhecível. Haverá apenas uma massa de terra, um supercontinente espetacular com 21 mil quilômetros de comprimento e largura e com um superoceano global, cobrindo 2/3 do planeta. O que vemos é um anel de continentes ao redor do que sobrou do Oceano Índico, que está bem no Equador. A América do Norte colidiu com o sul da África, fechando o Oceano Atlântico. A Antártica se moveu para o norte, juntando-se ao sudeste da Ásia e da América do Sul. Scottiz tem um nome para sua visão. Pensei em Pangeia Próxima, que literalmente significa a próxima Pangeia, pois certamente a tectônica de placas continuará e haverá outras Pangeias no futuro. E a jornada para a visão de futuro de Scottiz promete ser eletrizante. No Nat Geo. 50 milhões de anos no futuro. As massas de terra de nosso planeta estão em uma rota de colisão. A América do Norte é levada para o oeste. O Atlântico se alarga. A Austrália se move para o norte, para se juntar às ilhas indonésias. E então essa nova massa de terra avança para se unir com a Ásia, erguendo uma nova cadeia de montanhas. Uma das mudanças mais dramáticas ocorrerá no Mediterrâneo. A África se chocará com a Europa. A prova para essa futura colisão de continentes já é clara hoje. Para um geólogo, todos os sinais reveladores estão ali. Você tem terremotos, tem vulcões e novas cadeias de montanhas pontiagudas. Durante os últimos 55 milhões de anos, a África tem lentamente aberto seu caminho rumo à Europa. Essa massinha de modelar nos dá uma ideia do que acontece quando dois continentes colidem. Continentes que estão essencialmente flutuando no manto. Digamos que essa seja a placa africana e aqui a placa europeia. E a placa africana está gradualmente se movendo para o norte, em direção à Europa. No final, como esses dois conjuntos de rochas têm a mesma densidade, o mesmo tipo de materiais, ao colidirem, eles começam a se erguer. E o que se tem são montanhas. É assim que os Pirineus na França, os Alpes na Suíça e na Áustria e as montanhas dos Cárpatos no leste da Europa foram criados. Daqui 50 milhões de anos, quando os continentes da África e da Europa colidirem, uma cadeia de montanhas nova e colossal será forçada para cima em seu lugar, fazendo o mar Mediterrâneo secar. A nova cadeia de montanhas irá do oeste da Europa até a Indonésia, com picos equivalentes aos 8.800 metros do Everest de hoje. No leste do Mediterrâneo, há uma área com uma crosta oceânica antiga e densa anexada à África, remanescente de um mar interno da última Pangeia. Quando Europa e África se juntarem, a crosta continental será ligada à crosta oceânica, formando uma zona de subducção.
Aqui está a África, agora uma crosta oceânica, e vamos empurrá-la para o norte, em direção da crosta continental da Europa. Ao chegar lá, o que acontece é que, como a crosta oceânica é muito mais densa, ela é imediatamente empurrada para baixo da crosta continental. A consequência disso já é evidente na Itália. Vulcões. Monte Vesúvio. O magma sobe das placas oceânicas descendentes para alimentar esse conhecido vulcão. Ele já entrou em erupção mais de 50 vezes, desde 79 d.C., quando soterrou a cidade de Pompeia. Hoje, 2 milhões de pessoas vivem à sua sombra. E esse magma alimenta outro vulcão famoso, o Monte Etna, na Sicília. O Etna é um dos vulcões mais ativos do mundo. Zonas de subducção resultam em vulcões. E em mais uma coisa: terremotos. O sul da Europa é uma zona perigosa no que diz respeito a terremotos, com mais de 700 nos últimos 500 anos. E o futuro promete mais. Nos próximos 50 milhões de anos, no Mediterrâneo, teremos muitos terremotos à medida que aqueles dois continentes forem colidindo e empurrando um ao outro. O paleogeógrafo Chris Cotis acha que as zonas de subducção são os principais fatores que darão nova forma a nosso mundo. Esse é o Anel de Fogo. Quase 40 mil quilômetros de zonas de subducção circulam o Oceano Pacífico. A maioria dos grandes vulcões e dos maiores terremotos ocorre aqui. Foi uma pequena placa de subducção aqui, onde a placa indiana desce sob a placa de Burma, que gerou um terremoto de magnitude 9 em dezembro de 2004. Esse tsunami asiático matou 280 mil pessoas ao redor do Oceano Índico. Desde a última Pangeia, o mecanismo de atividade tectônica do planeta tem sido as zonas de subducção do Anel de Fogo. Scottis acredita que isso vai mudar. Essa zona de subducção está ali há 300 milhões de anos, é bastante estável, mas de vez em quando ela gera pequenos vírus de zonas de subducção. Essas zonas invadem um outro oceano e iniciam subducção em um oceano completamente diferente. A fossa de Porto Rico, no Caribe, é um desses exemplos. Scottis prevê que ela terá um papel crucial na formação do próximo supercontinente da Terra. Na verdade, essa zona de subducção está no Atlântico, mas teve início no Pacífico e migrou nessa direção, abrindo caminho através do Oceano Atlântico. O que importa é o que a zona de subducção faz no Atlântico. O importante é que essa zona de subducção tem a possibilidade de se espalhar para o norte e para o sul, ao longo dos litorais da América do Norte e do Sul, criando uma nova zona de subducção no Atlântico. Scottis compara a zona de subducção a uma ruptura na crosta e manto superior do planeta, conhecido como litosfera. Ele acredita que onde exista uma zona de subducção, outras venham a surgir. Se tivermos uma folha de papel resistente e tentarmos rasgá-la, isso será difícil. Mas imagine que esta seja a costa leste da América do Norte. A fossa de Porto Rico é uma pequena ruptura, uma zona de subducção existente. E agora, se fizermos um pouco de força, ela se rasga com facilidade. E assim podemos ver como uma nova zona de subducção pode se propagar a partir de uma zona já existente. Daqui 150 milhões de anos, essa será a nova Terra, com um impressionante novo Anel de Fogo. O Anel de Fogo do Atlântico irá abranger toda a extensão da costa leste das Américas, de Nova York a Buenos Aires. Ele continuará ao longo da orla da Antártica e Austrália e virá pelo Oceano Índico em direção à África do Sul. Terremotos serão tão comuns aqui como eles são comuns hoje no Pacífico. E uma nova cadeia de vulcões explodirá. Esse novo Anel de Fogo significará o início do fim do Oceano Atlântico. Isso é o que eu chamo de tectônica de placas em uma caixa. Basicamente, isso mostra uma crista que se estende onde o oceano é criado. E temos uma nova zona de subducção ao longo da costa leste da América do Norte. Hoje, a crista cria um novo fundo de mar, alargando o Atlântico.
Daqui 150 milhões de anos, a nova zona de subducção ao longo da costa leste das Américas mudará tudo isso. Aquela zona de subducção irá puxar a placa oceânica. No final, o sulco irá se fechar cada vez mais. Na verdade, ele próprio sofre subducção. Com isso, a zona de subducção irá provocar a subducção do fundo do oceano ligado à África, juntando novamente esses continentes. O novo supercontinente da Terra, Pangeia, rodeado por um único superoceano, irá basicamente alterar muitos dos processos do planeta, a começar pelo clima. No planeta Terra de hoje, a configuração dos continentes e oceanos mantém nosso clima temperado. O que temos aqui é essa mistura de material com aparência de sangue. Água salgada fria, na qual acrescentei tintura vermelha para que possamos vê-la no tanque. O oceano armazena a energia do Sol e as correntes oceânicas a distribuem ao redor do planeta. É a chamada circulação termoalina e ocorre em função da temperatura e salinidade da água do oceano. Certo, lá vamos nós. Ah, isso é uma beleza. Olha só para isso. Muito bem, é possível ver aqui a coluna de água salgada viajando ao longo do fundo do tanque. A água fria salgada é mais densa do que a água quente. Durante invernos sucessivos, quando fica frio bastante para a superfície do oceano se tornar realmente fria e muito densa, então temos essas colunas de água densa e fria que são bombeadas para o oceano profundo, como o sangue correndo por suas veias. Essa água fria e densa afunda nos polos e se espalha em direção ao Equador. Correntes na superfície movimentam a água quente do Equador em direção aos polos. Essas correntes são impulsionadas pelo vento, mas uma outra força estabelece seu caminho definitivo, o efeito Coriolis, provocado pela rotação da Terra. Ao fazer rolar uma bola em uma superfície reta sobre uma plataforma em movimento, a bola é desviada e faz uma curva. A rotação da Terra leva as correntes oceânicas aquecidas a curvarem-se para o norte e para o sul. Foi aqui que tivemos sorte. Quando a última Pangeia se dividiu, os continentes e oceanos da Terra acabaram como uma orientação norte-sul. Quando as correntes da superfície atingem um continente, elas são ainda mais desviadas em direção aos polos. As bacias oceânicas agem como recipiente para as águas quentes e frias. Isso significa que existem inúmeras maneiras do calor escapar dos trópicos e ser levado para latitudes elevadas, o que cria uma superfície bastante agradável para nós. Bastante agradável porque isso equilibra temperaturas e assim reduz extremos de clima na Terra hoje. No supercontinente, a história é bem diferente. Os continentes não estão mais dispostos de norte a sul. Há apenas um oceano global, cobrindo 2/3 do planeta. Haveria apenas duas correntes em direção ao polo, uma do sul e outra do norte. E a circulação do oceano teria cerca de 1/3 da velocidade que tem hoje. Isso significa que uma quantidade menor do calor solar seria redistribuído ao redor do planeta através dos oceanos. Resultado, um planeta de extremos. Mas até que ponto? É o que o climatólogo britânico Paul Walds deseja descobrir. Ele vai tentar fazer uma coisa realmente ambiciosa. Levando a previsão de tempo para bem longe de sua zona de conforto, Walds vai tentar fazer uma previsão para daqui a 250 milhões de anos. Em geral, fazemos modelos climáticos para analisarmos os próximos 100 anos, mas fazer um para daqui a várias centenas de milhares de anos é uma coisa realmente singular e creio que ninguém nunca tentou fazer alguma coisa assim. O primeiro passo é medir a atual energia solar. Estamos medindo a quantidade de voltagem que aquele sensor está produzindo e posso lhes dizer que são 1.8357 milivolts. Isso é cerca de 300 watts por metro quadrado aqui em Bristol, em um belo dia ensolarado.
Ele decompõe em fatores como a força do Sol irá mudar no futuro. O Sol produz energia convertendo o hidrogênio em hélio. Com o tempo, esse processo irá mudar o Sol, tornando-o menor, mais denso e mais quente. À medida que for ficando mais quente, ele irá liberando mais energia. Cientistas acreditam que 200 milhões de anos atrás, o Sol era cerca de 2% mais frio do que é hoje. Podemos extrapolar, dizendo que daqui a 250 milhões de anos teremos cerca de 2,5% a mais de energia solar, o que significará um aquecimento de cerca de 5,6 graus centígrados. Agora, Waldes tem uma previsão de temperatura com a qual trabalhar. Mas ele também precisa decompor em fatores os níveis de dióxido de carbono, pois eles também têm um impacto nas temperaturas globais. O dióxido de carbono é um gás do efeito estufa. Esses gases permitem que a luz solar entre na atmosfera terrestre livremente, mas absorvem a radiação infravermelha de comprimento de onda mais longa que o planeta Terra, mais frio, reflete de volta. À medida que os continentes convergirem, uma maior atividade vulcânica significará níveis mais altos de CO2. Enquanto a concentração de gases do efeito estufa aumenta na atmosfera terrestre, mais radiação infravermelha é absorvida e as temperaturas aumentam no mundo todo. A elaboração de um modelo climático é complicada. Estimar os níveis de CO2 envolve um outro elemento que Waldes precisa decompor em fatores em seu modelo. O CO2 se dissolve em umidade para formar ácido carbônico. Ao atingir as rochas, isso reage com os minerais. Esse processo de desgaste químico desintegra o CO2, o que reduz os níveis atmosféricos. Waldes usa o mapa de Escotise de uma Pangeia futura para acrescentar características geográficas a seu modelo climático de computador. Agora ele faz os últimos ajustes. Waldes executa seu modelo em um período de 100 anos. O modelo executa um algoritmo de 500 mil de linhas de código através de um dos maiores computadores do Reino Unido. A cada passagem, sua exatidão aumenta enquanto tenta espelhar a natureza caótica de ciclos climáticos e padrões de circulação atmosférica. Os resultados são surpreendentes. Os resultados são realmente dramáticos. Essa é uma terra hostil e bastante desagradável. Todas essas cores vermelhas de um vermelho vivo aqui, estão mostrando que grande parte do continente está ficando acima dos 50 graus centígrados. E se você contextualizar isso, o Vale da Morte chega a isso ao meio-dia, mas essa é a média durante o mês todo. É o inferno na Terra. Nosso planeta esquentou até 8 graus Celsius. Grandes áreas do vasto interior do supercontinente têm pouca chuva durante vários meses. Outras áreas são encharcadas com 2,5 centímetros de chuva por dia durante 3 meses ininterruptos. É o mesmo que triplicar o volume de chuva de um dia bastante úmido em Seattle. E então, imagine 3 meses inteiros de chuva pesada. As temperaturas com pouco mais de 26 graus, os oceanos se tornam um lugar fértil para furacões. O clima da Nova Pangeia é um mundo assustador de extremos violentos. Dominando o verão de nosso planeta, há um fenômeno climático novo e mortal, diferente de tudo que já vimos recentemente no planeta. Voltaremos. Agosto de 2005. Uma tempestade relativamente pequena, chamada Katrina, atravessa as águas aquecidas do Golfo do México a 26 graus. Logo, ela se transforma em uma super tempestade de categoria 5. Ventos de mais de 225 km por hora assolam o litoral. A tempestade deixa uma zona de desastre de mais de 223 mil quilômetros quadrados,
quase o tamanho do estado do Oregon. O Katrina é o acontecimento recente mais próximo ao tamanho de uma tempestade que pode devastar um futuro supercontinente. E ainda assim, o Katrina mal chega perto disso. Esses furacões poderiam ser tão grandes que os especialistas já lhes deram um nome: hiperfuracões. O furacão Katrina foi uma tempestade bastante grande e, em sua intensidade máxima, foi praticamente do tamanho de todo o estado da Flórida. Em Pangeia, os hiperfuracões que projetamos podem ser cerca de 2 vezes maiores, portanto, talvez até mesmo tão grandes quanto o Golfo do México hoje. 2 vezes isso e durando 2 vezes mais. E diferente de qualquer coisa que tenhamos visto na Terra. Haveria água por toda parte. Na verdade, seria difícil dizer onde o oceano termina e a atmosfera tem início. E ventos muito fortes, talvez de cerca de 600 km por hora. Muito pouca coisa permaneceria em pé. Seria muito violento. Brian faz uma comparação de modelos de computador entre o Katrina e um futuro hiperfuracão de Pangeia. Esses cortes verticais mostram a força do vento e a altura de cada sistema de tempestade. Os resultados são especulativos, mas levam cientistas a pensar. Pode-se ver a força dos ventos de superfície, mas o que é também interessante é que os hiperfuracões são muito mais penetrantes. Os furacões hoje não chegam ao meio da estratosfera, mas os hiperfuracões possivelmente chegarão. Portanto, que isso significa que podemos pegar aerossóis, coisas como poeira, e podemos transportar isso para a estratosfera inferior e média. Isso terá profundas influências sobre o clima. Trata-se de um território completamente novo para os cientistas atmosféricos. Eles ainda estão às voltas com os efeitos que isso poderá ter, mas acreditam que poderiam ser significativos. A Pangeia próxima litorânea será assolada por enormes tempestades. Mas e o enorme interior desse imenso supercontinente de 21 mil quilômetros de comprimento e largura? Inglaterra. Um lugar que não costuma ser associado a calor extremo. Mas 250 milhões de anos atrás, tudo isso era deserto, porque a Grã-Bretanha estava no centro de Pangeia. A prova disso está a 426 quilômetros ao norte. Nessa pedreira, o geólogo Paul Wignall faz uma viagem de volta ao tempo. Entre essas camadas de arenito estão as pistas para a vida em um supercontinente, a Terra, 250 milhões de anos atrás. Condições como essa, bem mais seco, é impossível. Quase nunca choveu aqui nessa região. Uma série de dunas gigantescas estão registradas nessas areias que migraram através dessa paisagem estéril. A prova está nos grãos. O que se vê aqui são grãos de quartzo realmente bonitos e arredondados. Por terem rolado pelo deserto por tanto tempo, eles têm essa superfície bonita, como se fosse polida. Wignall consegue encontrar poucas provas de vida. Na verdade, nós não encontramos fóssil nenhum aqui. Era praticamente inabitável. O maior deserto que o mundo já teve. Apenas uma vasta extensão de milhares de quilômetros quadrados de um terreno completamente seco e essencialmente sem condições de ser habitado. Climatólogos calculam que o interior deserto de nossa futura Pangeia poderia cobrir 31 milhões de quilômetros quadrados. Tal deserto seria imensamente maior do que toda a América do Norte. Algumas áreas do supercontinente estarão a mais de 3 mil quilômetros do mar aberto mais próximo. É o mesmo que voar direto de Nova York para a cidade do México, sem atravessar um único trecho de água. A chuva irá evaporar antes de atingir o interior tão distante. Consequentemente, os oceanos não terão efeito moderador sobre as temperaturas. As áreas centrais de Pangeia próxima estarão sujeitas a temperaturas mais extremas, com uma média de 52 graus Celsius no verão. Será que algum tipo de vida conseguiria sobreviver em um lugar tão ameaçador, assolado por hiperfuracões com vastas áreas de desertos varridos pelo vento?
o último supercontinente do planeta, provou ser o local onde evoluíram as maiores criaturas que já existiram neste planeta, os dinossauros. Será que com a nova Pangeia os dinossauros dominarão novamente a Terra? Na futura Pangeia, répteis como esta lagartixa poderão muito bem acabar herdando a Terra. Os animais irão desenvolver estratégias que lhes permitirão sobreviver nas temperaturas extremas do verão praticamente sem água alguma. Os répteis já são adequados a tais condições. Sua fisiologia lhes permite tolerar tanto o calor quanto um limitado suprimento de água, e a maior parte da água que eles obtêm vem dos alimentos. O supercontinente poderá ser dominado por plantas adaptadas à seca como o cacto. Eles têm uma cor cinza clara, têm espinhos. Também rompem o fluxo de ar sobre a superfície das plantas e reduzem a velocidade com que perdem umidade. Todas são características que levam essas plantas a se adaptarem ao clima quente e seco. As áreas litorâneas teriam o problema oposto, uma grande quantidade de água na forma de tempestades violentas e irregulares. As criaturas que conseguem sobreviver às agressões dos oceanos se tornarão mais dominantes. Por exemplo, um caranguejo poderá se dar muito bem nesse ambiente. Ele tem uma carapaça espessa que o protege, consegue suportar períodos consideráveis fora da água e consegue travar suas brânquias tornando-se autossuficiente. E adaptações como essas podem se tornar mais comuns. $252 milhões de anos atrás, a última Pangeia testemunhou a maior extinção em massa na história do nosso planeta. 95% de toda a vida na Terra, no mar e no ar, foram extintos. Uma extinção enorme chamada em inglês de The Great Dying. Paul Wignall, professor de paleoambientes da Universidade de Leeds, na Inglaterra, é fascinado por esse antigo mistério de assassinato. Investigar uma extinção em massa é realmente como ser um detetive de homicídios, mas um detetive de homicídios em grande escala, um assassinato em massa para o qual estamos tentando achar a prova inconteste, algum tipo de evidência muito importante. O que o motiva é o pressentimento de que o assassino vai atacar outra vez quando a Terra for novamente um único supercontinente. Groenlândia, 1997. Wignall busca a causa da grande extinção. Ele descobre fósseis de criaturas que ele identifica como vítimas marinhas desse evento de extinção apocalíptico. Mas que coisa! Veja só isso. Fantástico! De fato, o que pudemos ver foi a história detalhada da morte de várias criaturas que viviam no fundo do mar, à medida que as coisas iam desaparecendo uma a uma, até no final não haver mais nada ali. A presença de quantidades incomuns de cristais de cor dourada do mineral pirita aponta para o provável assassino. Isso apenas se forma na ausência de oxigênio, portanto, isso estava nos dizendo que havia aqui uma prova bastante clara de que faltava oxigênio aos oceanos e mares na época. E assim a vida nos oceanos simplesmente sufocou e morreu em grandes quantidades. Se uma falta de oxigênio é a prova inconteste, como foi que os oceanos perderam oxigênio? Wignall investiga. Ele suspeita que uma mudança na temperatura do oceano tenha sido a causa. Cientistas sabem que antes da extinção, os oceanos tinham uma temperatura semelhante à que têm hoje. Usando um medidor de temperatura e de oxigênio, ele tenta recriar as condições. Obtivemos temperaturas de cerca de 20 graus Celsius e os níveis de oxigênio nessas temperaturas são basicamente bons. Os animais não teriam problemas em viver nessas águas. Mas à medida que as temperaturas sobem, os níveis de oxigênio na água começam a baixar. 31, 32 graus Celsius. Agora estamos chegando a níveis de oxigênio que dificultarão a respiração de seres vivos. A temperatura subiu até cerca de 35 graus Celsius e nossos níveis de oxigênio na água diminuíram. Apenas uma pequena queda de 12 a 10 mililitros por litro pode ser catastrófica. Agora está começando a ficar crítico.
Não é uma água quente de queimar, eu consigo facilmente colocar meu dedo dentro dela e está boa e quente, mas seria muito difícil viver e respirar oxigênio nessas condições. Esse deve ser o tipo de temperatura que teríamos tido nos oceanos no período Permiano. Temperaturas que ameaçariam a vida. Mas o que levou os oceanos a esquentarem de forma tão dramática? Há muitas teorias, mas a extinção coincide com um enorme derramamento de lava 250 milhões de anos atrás. Os cientistas chamam essa erupção de armadilhas siberianas. Cerca de 2 milhões de quilômetros cúbicos de lava jorram sobre a superfície de Pangeia. Seria este o início da extinção em massa? Wegener acredita que sim. Essa erupção é 1,5 milhão de vezes maior do que a do Monte Santa Helena. A lava cobre uma área equivalente à metade do tamanho dos Estados Unidos, a uma profundidade de mais de 1.000 metros. A erupção libera na atmosfera os mortais dióxido de enxofre e dióxido de carbono, até 10 vezes os níveis de hoje. Tem início um efeito cascata. O CO2 cobre o planeta. Isso leva a uma enorme onda de calor sobre a Terra e nos oceanos. A maior parte da vida marinha fenece. E isso é apenas o início. Bactérias do leito do oceano se desenvolvem em condições de pouco oxigênio, gerando o letal gás ácido sulfídrico. Se isso também chega à atmosfera, fica ainda mais difícil para a vida na Terra, que já luta devido às altas temperaturas e agora está tendo dificuldades para respirar, uma vez que esse gás é bastante venenoso. Voltaremos a... A erupção das armadilhas siberianas deixa os oceanos quase totalmente mortos. Na Terra, a vida é devastada pelas rigorosas mudanças climáticas e pelos gases venenosos na atmosfera. Será que a vida poderia ser levada praticamente à beira da completa extinção novamente em uma futura Pangeia? Wegener acredita que a erupção devastadora das armadilhas siberianas foi uma consequência inevitável e mortal do fato do planeta ser um supercontinente. Pois quando as zonas de subducção levam os continentes a se unirem, o resultado é uma maior atividade vulcânica. Quando um supercontinente se forma, a subducção é interrompida, cobrindo efetivamente os vulcões. Entretanto, o calor e a pressão do manto continuam a subir. Wegener aquece uma folha de metal pintado para demonstrar o que acontece em seguida. Imediatamente vemos que à medida que o calor aumenta, isso leva a camada da superfície a formar um domo. E já vemos alguns gases vazando, o equivalente aos gases vulcânicos, saindo das armadilhas siberianas. No final, alguma coisa tem de ceder. O resultado é uma enorme erupção. E então, quando toda a lava sai, vemos o desmoronamento do domo e o calor consegue escapar para a superfície. Então, aí está uma armadilha siberiana desenvolvida, só que em miniatura. Wegener acredita que esse seja um mecanismo inerente de autodestruição que levará todos os futuros supercontinentes ao mesmo destino. Tenho certeza de que no futuro teremos essas erupções enormes novamente, como as armadilhas siberianas, e veremos o mesmo tipo de extinção em massa acontecendo outra vez. Uma enorme erupção como essa em um mundo futuro, com uma única massa de terra, poderia dizimar 95% da vida sobre o planeta. Isso foi o que aconteceu na última Pangeia, 252 milhões de anos atrás. Mas a vida continuou, evoluiu e prosperou novamente por todo o planeta. Agora, uma nova teoria sugere que da próxima vez pode ser diferente. O cientista climático Ken Caldeira acredita que um futuro supercontinente poderia destruir totalmente o ecossistema natural do planeta. Deixe-me fazer um gráfico para lhe mostrar como a formação de um supercontinente pode levar ao fim da vida nesse planeta. Caldeira traça os níveis de dióxido de carbono no futuro. Enfrentamos um ponto crítico catastrófico. Há um limite crítico para a sobrevivência de plantas, por volta de 150 partes por milhão.
Os níveis de dióxido de carbono irão despencar abaixo desse nível de sustentação da vida quando dois processos naturais se combinarem. Em primeiro lugar, enquanto o nosso Sol esquenta lentamente durante os milhões de anos seguintes, nosso planeta ficará mais quente. Isso aumentará a quantidade de chuva e a erosão, levando a uma diminuição do dióxido de carbono na atmosfera. Portanto, devemos ter alguma coisa assim. Os níveis de CO2 também mudam dramaticamente durante o ciclo de 500 milhões de anos da formação de um supercontinente. Quando as massas de terra começam sua jornada rumo a um único supercontinente, a subducção entre as placas tectônicas leva a mais atividades vulcânicas. O resultado são níveis mais elevados de dióxido de carbono na atmosfera. Ao colidirem, os continentes formam novas cadeias de montanhas. O ar quente sobe sobre as montanhas e esfria. Essa umidade se condensa em nuvens e chuva. O CO2 se dissolve na umidade para formar ácido carbônico que reage com os minerais na rocha. Isso irá degradar o CO2, fazendo cair os níveis atmosféricos. Com os ciclos do supercontinente, nós esperamos ver uma oscilação no CO2 atmosférico ao redor daquela tendência geral de diminuição. E, finalmente, bum! Naquele ponto, as plantas morrerão. E também os animais que delas se alimentam. Basicamente, a vida nesse planeta deixará de existir. Sem vida, o equilíbrio natural da Terra está perdido. Mas a atividade vulcânica continua e o dióxido de carbono aumenta desenfreadamente na atmosfera. Um efeito estufa descontrolado leva as temperaturas a aumentarem rapidamente. Os oceanos evaporam e desaparecem. Nosso planeta se torna tão estéril quanto Vênus. Com temperaturas de quase 500 graus Celsius na superfície, quente o suficiente para derreter chumbo. Isso pode não acontecer na Pangeia próxima daqui 250 milhões de anos, o próximo mundo com um supercontinente. Mas esse planeta Terra futuro será um lugar de extremos assustadores. E, no final, o movimento inexorável das massas de terra ao redor do globo pode ser uma viagem de muitos milhões de anos até um planeta sem vida. Versão brasileira: Centauro.